Olá, queridos. Sou o pastor Lucas Pina da Cocoa Presbyterian Church e nós estamos aqui para mais um culto em português. Nós estamos aqui na Flórida e a nossa intenção, a nossa ideia é fazer esses cultos para que você possa ser abençoado. Ainda estamos nos momentos difíceis do Covid, vai, não vai, e algumas igrejas ainda estão fechadas e nós decidimos, durante esse período, fazer esses cultos em português para te abençoar. Se você não pode ir na igreja, se você pode ir na igreja e quer ser mais abençoado, né, a dose dupla, então você também pode assistir, pode compartilhar com os teus amigos, com as pessoas, família. Mas nós estamos aqui mais para isso mesmo, para te abençoar, para que Deus te dê graça durante esse período difícil que todos nós estamos vivendo, não só aqui nos Estados Unidos, mas também no Brasil, em muitas partes do mundo, né? Então, eu tenho um blog em português, tenho um canal no YouTube, eu tenho um canal em inglês e um canal em português no YouTube. O de português chama Um Pingo de Prosa. E no final do culto eu vou pôr um slide que tem os endereços, né? Mas checa a gente lá no YouTube, todo dia, de segunda a sexta, eu coloco um vídeo, uma meditação, uma pequena meditação, às 11h30 da manhã, lá no YouTube, né? E aí eu ponho no Facebook, no Twitter, no LinkedIn, e tento espalhar no Instagram, né? Então, vai lá, inscreva-se no nosso canal, ajuda a gente a compartilhar, a divulgar esse projeto, né, que a gente quer abençoar pessoas. Essa é a nossa intenção aqui. Nós queremos te ajudar a adorar a Deus, te ajudar nesse momento difícil, orar com você e compartilhar a palavra de Deus com você. Tá bom? Vamos orar? Pai querido, nós queremos te agradecer por esse momento, por mais este momento que a gente pode compartilhar a Tua palavra, os Teus ensinamentos com as pessoas, mesmo usando a internet, Senhor. Sabemos que tem muita gente ainda trancada dentro de casa, com dificuldade de sair, igrejas com dificuldade de abrir. Queremos que o Senhor toque nessas vidas, que o Senhor toque no corpo, na mente, principalmente no coração, Senhor. Ajuda essas pessoas a entenderem que o Senhor é um Deus bom e um Deus que cuida. Dá graça para essas pessoas. Abençoa a gente nesse momento que nós nos aproximamos do Senhor para adorar, para cultuar, e toca no nosso coração e fala conosco, Senhor. Nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos num processo aqui, as minhas mensagens têm sido baseadas em hinos tradicionais da igreja cristã, né? Hinos de gente aqui dos Estados Unidos, da Europa, né? E a intenção é usar esses hinos, porque as mensagens desses hinos são tão preciosas para a gente. E hoje eu escolhi este hino para que a gente possa meditar nele. Vamos escutá-lo. Muito preciosa que Deus providenciou, sustenta pedras vivas que a graça trabalhou. Sejamos
hino muito bonito, né? Muito bonito. E é um hino com uma mensagem extraordinária para cada um de nós, principalmente para a igreja desses dias, né? A igreja, o fundamento da igreja é Jesus. Esse hino compartilha isso com a gente. Existem alguns versículos bíblicos que dão fundamento para este hino. Deixa eu ler alguns para você. O primeiro está lá em Atos, no capítulo 20, versículo 28. Ele diz assim, Paulo está falando para os presbíteros da igreja. Ele diz assim: cuidai, pois, de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus que ele adquiriu com o seu próprio sangue. Em Hebreus 9, 25, o escritor diz: nem também para se oferecer muitas vezes como sumo sacerdote, de ano em ano, entra no santo lugar com sangue alheio. Ele não entra com sangue alheio, ele entra com o próprio sangue. Está falando de Jesus. Gálatas 2, 20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Gálatas 4, versículo 4 e versículo 5 diz assim: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para resgatar os que estavam debaixo de lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E aí em Gálatas 5, 25 e 26 nós temos isso: se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não nos tornemos vangloriosos, provocando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Aí em Mateus 16, 18 nós temos: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. E lá no Apocalipse 5, 9 nós temos: e cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir os seus selos, porque foste morto e com seu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua e povo e nação. E finalmente Apocalipse 21, 9 diz: e veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças, cheia das 7 últimas pragas, e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Esta é a palavra de Deus para a nossa meditação neste dia. Vamos orar a Deus, queridos. Pai, nós pedimos que o Teu Espírito pegue essa palavra, pegue esse hino, pegue essa meditação e transporte para cada um, para o coração de cada um, para a mente de cada um que está recebendo esta mensagem, Senhor. Dá graça para nós, abençoa, usa a nossa vida, Senhor. Nós te pedimos no nome precioso de Jesus. Amém. Da igreja ao fundamento, esse é o hino muito conhecido de Samuel Stone. Se você conhece um pouco da Inglaterra, esse hino nos ensina a compreender a respeito da igreja, como ser igreja, a importância da igreja, como é que a igreja funciona. É um hino maravilhoso que nos dá os fundamentos, né? O fundamento da igreja, e Jesus é o fundamento da igreja. Mas se você conhece um pouco da Inglaterra, no castelo de Windsor, lá no Thames, é um castelo com muitas atrações turísticas, uma área mas tem um canto lá que é um lugar que não é turístico. É um lugar que a cidade onde ele exerceu o ministério, né? Samuel Stone exerceu o ministério, estava localizado em Windsor, né? Naquele lugar, naquela área, naquela cidade, mas estava entre as pessoas pobres da periferia da cidade. É ali que ele exerceu o seu ministério. E ele era um batalhador.
O Samuel Stone era um batalhador. Stone é pedra, né? Rocha. Então o nome vai bem com a palavra dele, né? Ele era um batalhador e ele defendia aquilo que ele acreditava. E naqueles lugares lá, se aparecesse algum durão lá que estivesse atrapalhando e ameaçando a vizinhança, ele enfrentava os caras também. Então ele não era, como dizia o pessoal, como dizia minha mãe, ele não era flor que se cheirava, não é flor que se cheira. Então ele era desse tipo, ele não tinha medo, E é interessante, né, porque a gente vê, na Bíblia a gente encontra Davi, né, sendo um cara extremamente violento e ao mesmo tempo um poeta, né? E aqui nós encontramos um pastor que é bravo e ao mesmo tempo um poeta, né? Escreveu muitos hinos para a igreja, né? A igreja da Inglaterra. Ele era considerado um fundamentalista. Para ele, a palavra de Deus, as escrituras, a pessoa de Jesus, o trabalho de Jesus, a igreja, ele era considerado um fundamentalista e opunha-se às tendências teológicas liberais da época, né? Quando ele tinha 27 anos de idade, ele escreveu uma coleção de hinos baseado no Credo dos Apóstolos. Vários hinos baseados no Credo dos Apóstolos. E este hino foi retirado dessa coleção. Ele baseia-se no artigo do Credo sobre a igreja como corpo de Cristo. 2 anos depois, anglicanos do mundo inteiro se reuniram para discutir as questões teológicas da denominação, né? As questões cruciais que estavam se espalhando na igreja. E, significativamente, né, especialmente, eles escolheram esse hino de Stone, como o hino da procissão, quando, né, os bispos, os pastores entram na igreja, né, os teólogos entram na igreja, né? Então o hino que deu o tom daquela conferência histórica foi da igreja, o fundamento, da igreja do fundamento, o fundamento. Aqui está a letra, né? O hino que nós ouvimos não tem todas as letras e a tradução às vezes é um pouquinho diferente, mas deixa eu compartilhar com você a letra desse hino, né? As estrofes que nós temos em português. Em português nós temos 4 estrofes, em inglês são 5 estrofes. Só Cristo é na igreja a sua fundação, e ela é em Cristo a nova criação. Dos céus desceu, buscou-a para sua noiva ser, comprou-a com seu sangue, por ela quis morrer. De diferentes povos na terra uma é, um Deus, um nascimento, também só uma fé. Um nome que exalta, um alimento só uma esperança, também só uma voz. Em meio a conflitos, na guerra colossal, aguarda com coragem a paz celestial, até que ela veja a eterna visão. Então, vitoriosa, terá satisfação. Na terra, a igreja com Deus tem união, com os que já descansam tem doce comunhão. Ó santos e felizes, Senhor, então nos dá, felizes como eles, contigo, pois, morar. Essa é as estrofes deste hino, um hino maravilhoso sobre a importância da igreja. Este hino nos dá lições extremamente importantes sobre a verdadeira igreja. Deixa eu compartilhar as lições que a gente aprende desse hino, e baseado nas escrituras. Você pode notar que o hino usa várias partes dos textos bíblicos que eu li. Não sei se você prestou atenção, depois você pega esses versículos que eu estou usando e compara para ver como é interessante que ele fundamenta o hino em versículos bíblicos. É algo extraordinário. Então vamos ver algumas lições dessa igreja e desse hino a respeito da igreja. A primeira lição é que a igreja é a comunidade dos discípulos de Jesus. Isso é igreja. Se você quiser definir igreja é a comunidade dos discípulos de Jesus. É a comunidade dos discípulos de Jesus que foram salvas por Ele, redimidas por Ele e o seguem todos os dias. Isso é o que diz a primeira estrofe. Só Cristo é na igreja a sua fundação. Ela é em Cristo a nova criação. Dos céus desceu, buscou-a para sua noiva ser, comprou-a com o seu sangue, por ela quis
morrer. Então, a igreja é formada de crentes. É muito importante a gente entender isso. São os crentes que fazem parte da igreja. A igreja é uma comunidade, é um grupo de crentes que se reúne para servir, para adorar, para aprender, para crescer junto, para ajudar um ao outro. A igreja, olha o Atos 20, 28, diz: sejam pastores da igreja de Deus que ele comprou com o seu próprio sangue. Lá em Gálatas 2:20, Paulo diz assim: eu fui crucificado com Cristo e não eu vivo mais, mas Cristo vive em mim. A vida que vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então isso aí é o fundamento da igreja. O que é uma igreja? A igreja é uma comunidade de discípulos de Jesus, pessoas que foram salvas por Jesus, transformadas por Jesus e se reúnem para servi-lo, para adorá-lo, para aprender dele, para ajudar os irmãos a crescer. Então a igreja é uma comunidade de discípulos de Jesus. Isso é muito importante você aprender isso. Não é um clube social, não é. Não é um clube de assistência social, uma organização de assistência social, também não é. É um grupo de discípulos de Jesus, salvos por Jesus, que se reúnem. Então essa é a primeira, é a fundação da igreja. A segunda lição que a gente aprende com esse hino é que a igreja é uma comunidade universal. A igreja é uma comunidade universal. Essa é a segunda lição. Nós não estamos sozinhos. A igreja existe. A igreja existe no mundo inteiro. Eu estou aqui nos Estados Unidos, você está provavelmente também nos Estados Unidos, alguns de vocês estão no Brasil, outros de vocês estão em Portugal, na Europa, na África, em lugares que falam português, lugares que não falam português. A igreja é uma comunidade formada com pessoas de todo mundo. De todo mundo. Olha o que é a estrofe de diferentes povos na terra, uma é. Um Deus, um nascimento, também só uma fé. Um nome que exalta, um alimento só uma esperança, também só uma voz. Nós estamos espalhados no mundo inteiro. A igreja de Jesus está espalhada no mundo inteiro, mas é uma só fé, é um só Senhor, é uma só a palavra. Olha o que João viu lá no Apocalipse. E eles cantaram com uma nova canção. Você é digno de pegar o pergaminho e abrir as suas... porque ele foi morto com seu sangue, ele comprou homens para Deus de cada tribo e língua, pessoas e nação. Ele comprou com o sangue dele. Então é muito importante a gente entender isso. De todas as nações, todos os povos, todas as línguas, nós somos uma igreja universal. Temos a mesma fé. O mesmo Jesus que você adora aí é o mesmo Jesus que eu adoro aqui. O mesmo Jesus que você segue aí é o mesmo Jesus que eu sigo aqui. Talvez eu nem te conheço, talvez você não me conhece. Mas nós estamos conectados com o Senhor. E essa conexão está ao redor do mundo, alcançando todas as pessoas ao redor do mundo. É algo extraordinário. Extraordinário. A igreja é uma comunidade universal. Mas esse hino nos ensina algo mais a respeito da igreja. Esse hino diz que a igreja enfrentará dificuldades. A igreja vai passar por dificuldades. Mesmo que pertençamos a Deus, mesmo que tenhamos Jesus como Senhor, mesmo que sejamos salvos, redimidos, transformados, discípulos de Jesus, mesmo com tudo isso, nós não estamos imunes a dificuldades, a lutas, as perseguições, tentações, provações. Não estamos imunes. Nós viveremos e vivemos tempos difíceis, e a igreja está vivendo tempos difíceis. Você talvez, a tua igreja esteja passando por uma dificuldade, um problema, situação difícil com esse Covid, não pode encontrar, e aí tem gente que não vem na igreja, não contribui, não ajuda, não ora, já está desanimando de igreja. Olha o que o verso 3 diz para a gente. Em meio a conflitos na guerra colossal, aguarda com coragem a paz celestial, até que ela veja a eternal visão
então vitoriosa terá satisfação. Em Mateus 16, 18, quando Jesus fala para Pedro: tu és a pedra e sobre essa pedra eu construirei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão. É a ideia de que vai ter luta, vai ter oposição. Em Atos 20, 28, ele diz assim, Paulo diz para os presbíteros da igreja: vigiem vocês mesmos e todos o rebanho do qual o Espírito Santo fez vocês bispos, né, supervisores. Sejam pastores da igreja de Deus que ele comprou com o seu próprio sangue. E Paulo vai aqui, nesse versículo aqui, quando ele está falando para os presbíteros, ele fala assim: porque no meio de vós vai aparecer lobos. Vai aparecer gente atrapalhando. É a experiência da igreja. A igreja vai passar por tempos difíceis e nós temos que estar preparados. Isso não pode abalar a nossa fé. Pelo contrário, deve nos incentivar a nos arraigar, a plantar os nossos pés na rocha que é Jesus. É isso que nós precisamos fazer nesses momentos. É depender completamente de Jesus. A igreja vai enfrentar tempos difíceis, mas nós temos certeza que Deus vai nos dar graça nesse período. Então, é muito importante a gente entender isso, queridos. Que esses tempos virão, são difíceis e virão. Nós não estamos imunes, porque você é crente em Jesus, você não está imunizado, você não tem vacina contra problema, não existe. Os problemas vão vir, não importa se você é crente ou não é crente, é bom crente, mau crente, vai à igreja todo domingo, se vai só de vez em quando, não importa, os problemas vão vir. Só a igreja enfrentará tempos difíceis. E tem mais uma lição que eu gostaria de compartilhar com vocês, que esse hino nos ensina. É que a igreja experimenta a presença perene de Deus. A igreja usufrui, a igreja tem a presença perene de Deus. O que significa? Significa que Deus está conosco todos os dias. Não importa o que aconteça ao nosso redor, não importa se está tudo indo bem ou se está tudo indo mal, não importa o que está acontecendo na nossa vida, na vida da igreja, na vida dos irmãos, na vida do pastor, não importa o que está acontecendo, Deus está conosco. Deus está conosco o tempo todo. E é interessante porque muitas vezes nós pensamos que Deus só está conosco ali no meio daquele horário, naquele período que estamos lá naquele prédio cultuando a Deus. Um prédio que se chama templo, santuário. Deus, tem gente que pensa que é só naquele momento que Deus está ali presente. Não. Você sai dali, Deus não fica lá não. Você sai dali, Deus sai com você. Deus vai com você, aonde você for. Entra no carro, vai para casa, vai para o restaurante, vai para comer alguma coisa, vai para o trabalho, vai para a escola, vai ficar em casa ultimamente. Deus está aí com você. Olha o que a estrofe número 4 fala. Na terra a igreja com Deus tem união, com os que já descansam tem doce comunhão. Ó santos e felizes, Senhor então nos dá, felizes como eles, contigo pois morar. Paulo, na sua carta aos Efésios, aos Gálatas, ele escreve isso, Gálatas 4, versículo 5, 4 e 5, e depois o 25 e 26. Mas quando chegou a hora, Deus enviou o seu Filho para resgatar. E o 25 e 26. Desde que vivemos pelo Espírito, vamos manter o passo com o Espírito. Não nos tornemos vaidosos, provocando e invejando uns aos outros. Viver no Espírito. Quando você recebe Jesus, ou quando Jesus te recebe, quando você é convertido, quando você entrega a sua vida para Jesus, a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus vem morar em você. Ele já está trabalhando em você, porque você não pode se tornar um cristão por tua própria iniciativa. É o Espírito Santo que traz você para Jesus.
Mas a partir daquele momento Ele faz morada na tua vida. Ele é o carimbo de Deus, Ele é o selo de Deus para a tua vida. E Ele não vai te deixar. Jesus disse que todos aqueles que vêm a Ele, Ele não vai largar. Se o Pai trouxe você através do Espírito e colocou você nas mãos de Jesus, Jesus é o que está guardando você, sustentando você, segurando você o tempo todo. Não tem jeito de você escapar de Jesus. Se você acha que você é mais forte que Jesus, aí quem é? Talvez você consiga escapar. Mas não é. Ninguém consegue escapar das mãos de Jesus. Se você está nas mãos de Jesus, Jesus pegou você, a gente titubia, a gente cai, levanta, peca, erra, etc, etc. Mas nós estamos nas mãos de Jesus. Nós estamos nas mãos de Jesus. E a presença do Espírito que garante isso. Garante isso. O Espírito Santo é aquele que nos sustenta nesses momentos, nos dando certeza da nossa salvação. Da igreja ao fundamento, da igreja ao fundamento, o fundamento da igreja é Jesus, querido. Essa é a igreja, a única base dela é Jesus Cristo, Ele é o Senhor. Ela é uma comunidade daqueles que acreditam em Jesus, os discípulos de Jesus. Ela não se limita a uma área geográfica, ela é universal. Ela vai enfrentar dificuldades e testes. Nós todos vamos. Mas ela sempre, e eu vou enfatizar isso, não importa o que você está passando agora na tua vida, a igreja, você é parte da igreja, ela sempre vai ter a presença de Deus com ela. Então, queridos, não importa o que está acontecendo com você. Se você é membro da igreja de Jesus, Deus está com você aí, neste momento. Ele é o fundamento da igreja. E você tem irmãos e irmãs para tudo quanto é lado. Vai ter dificuldade? Vai. Mas Deus vai estar presente. Essa é a notícia boa que nós recebemos de Deus. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos por fazermos parte da igreja de Jesus, pela graça do Senhor para conosco, pela salvação, pela redenção, pelo perdão dos nossos pecados. E porque agora somos discípulos, seguidores de Jesus, Senhor. Te agradecemos pela Tua presença na nossa vida, Deus. Mesmo quando passamos por dificuldades, tentações, provações, lutas, ajuda-nos a crer, a confiar de que o Senhor está presente conosco e que nós temos irmãos e irmãs ao nosso redor em tudo quanto é parte do mundo. Dá graça para a gente, Senhor. Ajuda-nos a ser a igreja cujo fundamento é Jesus. Nós te pedimos no nome dele. Amém. Queridos, mais uma vez, obrigado por estar aqui com a gente. Deus te abençoe. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Eu sei que você conhece alguém que está precisando ouvir esta mensagem. Manda uma notinha para ele, para ela. Compartilhe, nos ajude. E que Deus possa te abençoar e cuidar de você. Tá bom? Até semana que vem. Um grande abraço.